Olá, o que vimos até aqui? Vimos que o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo e o neocórtex ele começa a se desenvolver no meio mais ou menos ali da adolescência. E esse desenvolvimento nosso cerebral, ele também nos leva ao nosso desenvolvimento pessoal. Nós vamos nos tornando seres humanos, né? Já vimos, então, que as nossas emoções, as nossas reações mais primitivas, são respostas orgânicas, intensas e de curta duração. São reações imediatas a um estímulo e dependem da relação que a gente tem com o mundo exterior para existir, certo? Isso desencadeado por as percepções que os nossos sentidos dão do mundo e das respostas orgânicas, hormonais, que a gente vai bombardear o nosso corpo e, por isso, a gente vai ter reações físicas que são perceptíveis para as outras pessoas. Os outros veem que meu coração está palpitando, que eu estou transpirando, que eu estou com falta de ar, que eu estou pálida ou avermelhada, enfim. A gente não tem como esconder as nossas emoções. Por quê? Porque emocionar-se é um processo instintivo, físico, orgânico, que não exige quase nada do nosso cérebro, além da reação hormonal desencadeada pelos nossos sentidos, certo? E aí eu queria lembrar vocês de um filme chamado Lilo e Stitch, um filme de animação de longa-metragem americano, produzido pela Disney e lançado em 2002. Você já viu esse filme? Se você ainda não viu, eu peço que você veja. E veja com um olhar diferente, não é apenas uma historinha. A Disney tem essa capacidade de contar histórias muito sérias, contar coisas, passar informações muito profundas e muito sutis de uma forma muito lúdica, né? Então, esse desenho, Lilo e Stitch, é muito legal, porque nesse desenho, o Stitch, ele é um alienígena, considerado um monstro, condenado ao exílio num planeta prisão, e ele consegue fugir dessa polícia interplanetária, tá? E aí, durante a fuga dele, ele cai acidentalmente na Terra, e aí, para escapar dos outros alienígenas que vieram capturá-lo, ele se faz passar por um cachorro para ser adotado pela Lilo. A Lilo é uma menina, ela não entrou ainda na adolescência, lembrando que o neocórtex ele começa a se desenvolver na adolescência, mas ela tem um papel fundamental na evolução do Stitch. Por quê? Porque se a gente observar várias cenas do desenho, até no mínimo a metade do desenho, o Stitch ele está invariavelmente agredindo, fugindo, gritando, com os dentes à mostra. Ele é emoção pura. Ele está reagindo constantemente. Ele é orgânico, todo mundo vê as emoções dele, né? Mas o que acontece com o Stitch? Ele vai, à medida que a história vai acontecendo, ele vai se reorganizando. E ele vai se reorganizando e vai evoluindo muito, muito por conta da Lilo, né? Essa criança, essa menina que o acolhe como uma mãe, praticamente, né? E que dá a ele a possibilidade de nomear os seus sentimentos, de reconhecer os seus sentimentos. Ela vai ajudando o Stitch a colocar em palavras as suas emoções. Ela vai dando a ele a possibilidade de conhecer, de refletir sobre as suas reações. Ela vai fazendo todo o caminho que o nosso cérebro é capaz de fazer conosco, né? E dessa forma o Stitch evolui, porque os sentimentos eles são um processo mental avaliativo duradouro. Eles são os sentimentos acessíveis a
apenas a própria pessoa. Os sentimentos são independentes. Eles são profundos porque eles completam a experiência emocional e precisam de uma construção mental complexa para existir. E por isso é um processo muito profundo. E por isso também é um processo menos transparente. E que acontece, obviamente, no nosso cérebro. Se a gente olhar para o rostinho do Stitch aqui, nesta cena, a gente não sabe o que ele está sentindo. Diferente de quando a gente olha para ele reagindo a uma emoção. Por quê? Porque ele não está mais num processo reativo. Não tem mais o automatismo da ação. Na verdade, existe uma interrupção, um parar para pensar, um pensar mais devagar, um demorar-se nos detalhes, um suspender a opinião, o juízo, a vontade, tudo que é aquilo do cérebro mais primitivo. A gente se dá tempo e a gente se dá espaço. A gente se dá tempo e se dá espaço. Para quê? Para quê? Para que a gente possa entender a relação entre a emoção e o sentimento, tá? Por quê? Porque são as emoções que vão desencadear o processo de construção do sentimento. E isso pode ser um círculo vicioso ou virtuoso, né? Porque à medida que eu vou criando, gerando, construindo novos sentimentos, eles podem gerar também novas emoções e aí eu vou retroalimentando este processo. Emoções geram sentimentos, sentimentos geram emoções, que geram sentimentos, que geram emoções. Por que isso? Porque, na verdade, os nossos sentimentos, eles são resultado, interpretações cognitivas das nossas emoções. É um processo individual e depende de fatores pessoais, como as minhas experiências passadas, as minhas crenças, meus valores, minhas percepções. E por isso, os sentimentos são muito mais complexos e duradouros do que as emoções, porque envolve uma avaliação consciente e uma atribuição de significado pessoal àquela experiência emocional que serviu de gatilho. Por exemplo, uma pessoa ela pode sentir amargura depois de uma perda, mas a forma como ela interpreta e lida com essa amargura vai variar dependendo dos seus sentimentos individuais sobre a perda. Isso quer dizer o que para a gente? Isso quer dizer que o sentimento ele é uma experiência puramente mental e independente. Ele é caracterizado pela subjetividade e tem a possibilidade de ser avaliado como prazeroso ou não. Pode ser, dependendo da minha experiência passada, dependendo dos meus valores, dependendo da minha percepção, dependendo da construção que eu faço a partir dessa emoção, que foi o gatilho para a construção desse sentimento, tá? E como uma ação cognitiva e subjetiva, o sentimento, ele é uma tentativa de encaixe de um acontecimento específico em um conjunto de experiências anteriores do sujeito. Ou seja, existe um esforço de compreensão e integração por parte da pessoa. E aí, percebe? Eu já não falo somente o cérebro. Existe algo além do cérebro. Exatamente o que o lobo parietal do nosso cérebro faz. Mas ele faz isso como? Então, para que haja essa construção do sentimento, eu preciso de 3 processos que são desencadeados, como eu falei, que tem como gatilho uma emoção. Então, primeiro eu preciso desse estímulo emocional. O que causou essa emoção? Que isso vai ser percebido pelos meus sentidos e vai ser traduzido pelo meu cérebro.
que vai então produzir e desencadear a liberação de uma porção de hormônios que vão me dar uma reação, certo? Mas para além disso, eu tenho uma recuperação de significados associados a esse estímulo, uma memória. Eu já experimentei algo semelhante. Eu já experimentei a reação semelhante. Então eu não paro ali, né? O meu cérebro, ele mantém essa memória também. E aí o terceiro passo é a percepção consciente do que está acontecendo, a compreensão. E isso tem um componente físico cerebral, sim, mas tem um componente que está além do nosso cérebro. E é muito bacana pensar nisso. E é dessa forma que a gente vai perceber a diferença entre emoção, que o cérebro libera hormônios, que altera o meu estado emocional, que altera o meu corpo, que vai produzir reações físicas, como palpitação, choro, suor e até mesmo dor, ou um sentimento, onde as reações não são automáticas. E essa causa do sentimento, como é que ela se manifesta, como é que ele se constrói, nem sempre é facilmente identificado. Porque ele é tão profundo, ele é tão subjetivo, ele está acontecendo tão lá no fundo da minha mente, que ele pode estar tão escondido dos outros e de mim também, que eu posso disfarçar para o outro. Então, assim, não necessariamente o sentimento é explícito. Não necessariamente o sentimento se manifesta fisicamente, né? E não necessariamente o sentimento é pontual, como é a emoção. Lembra? A emoção, ela tem um pico, ela acontece e passa. Sentimento não. Alguns sentimentos podem durar a vida toda, né? O que pode ser bom, se o sentimento for bom. E pode não ser tão bom se o sentimento não for tão bom, né? Por quê? Porque existem milhares de sentimentos. Nós nem sabemos quantos sentimentos, na verdade, existem. Porque como eles são construções subjetivas, a gente pode ter um sentimento que nem foi nomeado ainda. Esses são os mais comuns que a gente conhece: amor, felicidade, ódio, inveja, compaixão, decepção, curiosidade, gratidão, justiça. Mas existem tantos outros, um universo, porque cada um de nós é um grande universo, pouco explorado. Então, os nossos sentimentos também são um universo. E por isso é muito importante a gente aumentar a nossa consciência sobre o que é sentimento e sobre o que é emoção. E por que é importante? Porque assim a gente cria oportunidade de ter mais controle sobre a situação que a gente está experimentando. E assim, com esse controle, a gente é capaz de ser melhor. E por que a gente é capaz de ser melhor? Porque a gente está evoluindo, porque a gente vai pensar antes de agir, porque a gente não vai mais reagir, a gente vai agir, se for necessário. A gente vai observar, a gente vai refletir, a gente vai avaliar. E com este controle em nossas mãos, a gente vai ser mais capaz de melhorar como pessoas e melhorar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e nas relações também. E aí a pergunta é: e para que esse controle? O físico, principalmente, ele tem um papel muito grande nisso, porque existe um órgão que é muito pouco falado, muito pouco estudado, que é responsável pela nossa imunidade, ou seja, pela integridade do nosso corpo, e que responde diretamente aos sentimentos que a gente constrói. Então, essa atenção sobre esses sentimentos, já que são
construídos pela gente a partir das nossas escolhas, a partir das nossas emoções, claro, mas a partir do que fazemos com as nossas emoções, a gente construindo sentimentos bons, positivos, a gente fortalece esse órgão e fortalece o nosso corpo e fortalece a nossa energia. Mas este é o assunto da nossa próxima aula. Te aguardo lá.